Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida, não é? Todos os dias temos essa oportunidade de encontrarmos a palavra de Deus e mudar um pouquinho cada dia, não é? Conforme a sua vontade. Então, no evangelho de hoje a gente observa a transfiguração de Jesus, não é? O que significa transfiguração, não é? O que podemos trazer para a nossa vida, não é? Com esse encontro ali dos discípulos com esse fenômeno, vamos se dizer para eles ali, né? Que foi Jesus se transfigurar diante deles, mostrar verdadeiramente a essência dele, de quem verdadeiramente ele veio, não é? Em seguida a gente vê o Pai, não é? O Pai Todo-Poderoso que fala através das nuvens, não é? Fala, confirma para eles que é o Filho amado dele, que Jesus é o Filho amado dele, que eles façam o que ele vos pedir, vos disser, né? Então isso a gente traz para a nossa vida. A gente traz hoje a certeza de que verdadeiramente, não é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida para chegarmos à vida eterna. Então, hoje a palavra de Deus vem para o livro de Lucas. Viemos aqui para Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E o versículo é do 28 ao 36, aqui. O novo êxodo. 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxito de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus nos traz a transfiguração de Jesus, não é? O que aconteceu? O que significa transfiguração? Transfiguração. Jesus, ele se mostrou, ou seja, ele mostrou para os seus discípulos, para aqueles 3 que ali estavam com ele, não é? Ele mostrou a sua glória. Ele mostrou a sua essência, ele mostrou verdadeiramente de onde ele veio, não é? Desde toda a caminhada de Jesus, os discípulos o seguiam, os discípulos via ali os seus prodígios, os seus milagres. Os discípulos comprovaram, viram ali as pessoas dizerem que Jesus
curava, né, por demônios, não é? Que ele não era profeta, que ele não era ninguém, que ele era simplesmente o filho de Maria, que simplesmente ele era o filho de José, o carpinteiro, aquele que nada tinha. Então, de onde vinha tanta proeza, né? De onde vinha tantos milagres, tantos poderes, né? Mas, na verdade, né, eles não sabiam verdadeiramente da essência de Jesus, eles não sabiam de onde Jesus tirava aquilo ali, né? Então Jesus, antes de morrer, Jesus resolve se transfigurar diante deles, né? Então a palavra diz que eles subiram ao monte e Jesus estava orando. E a palavra diz que eles estavam dormindo profundamente. De repente eles acordam justamente para ver isso aí. Aí o que é que acontece? A palavra diz que ao lado deles aparecem na glória, né, Elias e Moisés, né? Elias e Moisés. Isso aqui é um detalhe muito importante que a gente precisa lembrar, né? Que quem morreu não está dormindo, né? A gente vê que Elias e Moisés eram pessoas que já tinham morrido, mas que tinham ganhado o quê? O céu, né? Então, eles não estavam dormindo até a volta de Cristo de novo, não. Eles não estavam dormindo. Eles apareceram para Jesus. Então, os discípulos viram 3 pessoas, né? E ali a palavra diz que Jesus, a sua face resplandeceu, as suas roupas ficaram mais brancas do que neve, não é? Ou seja, Jesus entrou num plano espiritual ali diante deles, diante dos olhos humanos dele. E a palavra diz que eles ficaram morrendo de medo, né? Claro, quem é que não fica, né? Não esperar uma coisa dessa, ver uma coisa dessa, eu acredito que naquele momento reinou entre eles ali uma paz muito grande, não é? Mas o humano, a palavra diz que eles, homens, ficaram com medo, claro, né? Mas a paz daquele momento irradiaram eles também. Por quê? Porque a gente percebe que ele diz: Senhor, se queres ficar, a gente faz uma tenda, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, né? E de imediatamente surge uma voz, que era a voz do Pai, ou seja, a voz de Deus, não é? Que sai de uma nuvem. Pairou ali uma nuvem entre eles, né? Fazendo ali aquela sombra. A gente imagina o quê? Uma nuvem pesada de chuva, né? Vamos dizer assim, uma nuvem escura, que escurece assim de imediato. O mundo, né? Quando vai chover bastante. E aí, aquela voz diz: este é o meu filho, né? Faça o que ele disser, siga-o, né? Então, essa certeza a gente tem que trazer para o nosso coração, não é? A gente vê que tudo que o Novo Testamento, depois de Cristo, não é? O Novo Testamento, ele é pregado, precisamos seguir fielmente. Por quê? Porque foi ordem de Deus seguir tudo que era feito por Jesus Cristo. A partir do momento que Deus deu seu único filho para morrer por nós, tudo se renovou. A gente sabe que existem denominações que não pregam muito o evangelho do Novo Testamento, mas ainda vivem no Velho, não é? Mas isso aqui mostra que o próprio Deus entregou nas mãos do Cristo, não é? A nossa caminhada. Então, todas as palavras que são aqui escritas, saída da boca de Jesus naquela época, que está aqui no Novo Testamento, é ela que vale, não é? Então, quando Jesus diz que podemos, que não é o que entra em nós,
é o que sai de nós que nos ofende, não é? A gente tem que tirar da nossa cabeça aquela ideia de antigamente que não podemos comer carne de porco porque é impuro, porque isso aqui é impuro, porque, entendeu? Nada disso. O evangelho que está aqui no Novo Testamento é o que Jesus fala. Por quê? Porque o próprio Pai deu a ele essa autorização, né, de que as coisas fossem feitas da forma dele, né? Então, muitas coisas aqui são diferentes do Velho Testamento. Eu não posso seguir mais o Velho Testamento, não é? Como eu costumo dizer, o Velho Testamento ele nos traz muitas histórias de pessoas fiéis a Deus, de pessoas de fé. O Velho Testamento nos traz os nossos santos, não é? A gente vê aí a história do rei Salomão, a gente vê a história do rei Davi, não é? A gente vê a rainha Esté, a gente vê histórias de pessoas de fé. Então a gente segue aquilo ali, a gente sabe que dentro de uma fé regada, dentro de nós, uma fé fiel, a gente consegue tudo o que aquele povo conseguiu lá no passado, do Velho Testamento. Mas algumas coisas foram mudadas por Jesus, como por exemplo o sábado, não é? Que a gente vê Jesus curar um homem, a mão de um homem no sábado, e Jesus... No Velho Testamento não era permitido porque no sábado Deus descansou, né? Deus descansou, mas o dia do Senhor passou a ser o domingo por conta da sua ressurreição, que foi no domingo de Páscoa. Então, por isso nós temos o domingo como dia do Senhor e não mais o sábado, entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa entender, né? Mas o que é que a gente pode trazer para a nossa vida desse evangelho, né? Que a gente está no caminho certo, estamos seguindo verdadeiramente Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é uma farsa, né? Um dia desse alguém me perguntava, alguém que talvez, né, não entenda nada, talvez não acredite muito em Jesus. Eu vi ali uma pessoa judia, um judeu, vamos dizer assim, porque ela perguntava, por que tu fala tanto em Jesus Cristo? Porque eu só falo em Deus. Aí eu disse a ela, porque Jesus Cristo e Deus é a mesma coisa, é a mesma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas da Santíssima Trindade, não é? Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. É impossível, não é? Um filho tirar o laço da mãe, tirar o laço do pai, o sangue da mãe e o sangue do pai está impregnado um no outro. Então, o único mediador entre mim e Deus é Jesus Cristo. Então eu preciso acreditar em Jesus Cristo para que eu chegue até Deus, para que eu consiga a vida eterna, para que eu consiga o reino do céu. Então eu explicava para ela assim. E para você ver que tem pessoas que não acreditam em Jesus. Tem pessoas que ainda tá naquela visão ali só do Deus, aquela visão só do Velho Testamento, entendeu? Então, Jesus, essa passagem da transfiguração, Jesus queria mostrar para eles, não é? Tirar qualquer tipo de dúvida dos seus discípulos através daqueles dois. Que ele, a essência dele verdadeiramente vinha do Pai, que verdadeiramente existia um Pai, que verdadeiramente existia um Filho, não é? Porque até então tudo era um mistério para eles, assim como continua sendo um mistério para nós. Mas a gente está vendo aqui a realidade, a gente está vendo aqui que o próprio Deus, ele sai ali, a voz dele sai ali, para que eles entendessem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, né? E a gente segue tendo toda a certeza desse mundo que verdadeiramente só o seguimento de Jesus Cristo, só com o seu caminho, que é a palavra de Deus, que a gente consegue chegar ao Pai.
que a gente consegue verdadeiramente encontrar o reino do céu, né? Então a transfiguração é essa. A palavra diz que Jesus mudou o seu semblante. As suas roupas ficaram mais brilhantes, ou seja, ele saiu de um plano carnal para um plano espiritual, né? A gente percebe que ao seu encontro vieram Elias e Moisés, que já havia morrido e estava no céu. Ou seja, não existe a morte. Morreu, vai dormir. Não vai dormir. O nosso espírito, ele não dorme. O nosso espírito, ele é vivo. Agora, o estado para onde ele vai, é só a gente que vai saber, né? Quando a gente caminhar, né, verdadeiramente na palavra de Deus, a gente sabe que existe, né, um refúgio para nós católicos, claro, sabemos que existe um refúgio, uma ajuda para que a gente possa nos limpar dos nossos pecados, que é o purgatório, não é? E céu, purgatório e inferno. Quem entra no purgatório tem a certeza do céu, né? Por quê? Porque é um lugar de purificação, onde purifica a nossa alma, o nosso espírito. O nosso espírito, porque a nossa alma é o nosso sopro de vida, né? Mas o nosso espírito, não é? Existe um estado, quando a gente morre, em que se encontra a nossa alma. Então, se eu estou num estado atribulado, se eu estou num estado de, vamos se dizer assim, num estado de consciência pesada com algo que eu fiz, algo que me incomoda das coisas erradas que eu faço, eu tenho um interior, ou seja, dentro do meu coração é uma turbulência, não é? Eu vivo com medo. Por quê? Porque eu vivo roubando, eu vivo matando. Então a minha vida é esse emaranhado de coisas. Então se eu morro dessa forma, não é? Eu não posso encontrar o céu. Também não posso encontrar o purgatório, né? O purgatório são para pessoas, né, que se confessam e que levam somente consigo a culpa do seu pecado, né? Infelizmente, é complicado a gente entender que as pessoas que não se arrependem do seu pecado tenham uma chance de entrar no purgatório. Né? Eu tenho as minhas dúvidas, porque pelas coisas que eu leio, pelas coisas que eu entendo, não é? Jesus, ele é muito radical. Ele é muito radical. Até onde a gente não entende a palavra de Deus, a gente será perdoado, porque a gente não entende. Mas a partir do momento que eu tenho um conhecimento daquilo ali, eu pratico sabendo, não é? Então, vai haver uma mudança em mim, se eu quiser me converter verdadeiramente. Então, eu sei que isso aqui é errado. Eu vou fazer, Senhor, porque eu sou fraca, eu vou fazer. Mas, quando você faz, muitas vezes você se arrepende. Esse arrependimento, ele te leva a uma confissão para pedir um perdão de Deus. Esse perdão, quando verdadeiramente é confessado e você se arrependeu, Deus, ele apaga, né? Jesus apaga da sua mente, da mente dele, né, esse erro. Mas a culpa, a gente permanece com ela, né? E seria muito bom que tudo se fosse apagado. Não tem como, porque a gente sempre volta a fazer, né? Mesmo que a gente saiba que é pecado, mesmo que a gente se arrependa, em algum momento a gente confessou aquele pecado. Quantos pecados que a gente confessa e a gente não cai, não é? Então, a gente leva a culpa do pecado que a gente cometeu, tendo consciência que é pecado, não é? E Jesus nos perdoa quando a gente pede perdão, né? Por quê? Porque ele sabe que a nossa natureza é humana. O espírito, ele é forte, mas a carne, ela é fraca. Então, quando a gente vive mais no espírito, a gente consegue se desprender mais das coisas do mundo, do pecado que nos oferece, das coisas boas.
e a gente vê mais as coisas espirituais. Então, quando eu estou mais do lado espiritual, o meu espírito ele fica forte e eu não consigo, né, fazer tanta coisa errada como eu faço. Mas quando eu estou ao Deus dará, quando eu estou no mundo, quando eu não entendo nada dessa palavra de Deus, quando eu não me converto, eu não quero saber, eu só quero saber do mundo, do dia que eu estou vivendo hoje, né? Fica mais difícil. A nossa carne ela fica fraca e ela cai em tudo quanto é desejos, em tudo quanto é de convites, né? Então é isso. A transfiguração ela significa para nós hoje a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus, tudo o que está escrito no Novo Testamento é o que tem que ser seguido. Que o Velho Testamento a gente tira a força da fé daquele povo, né, que caminhou no deserto até chegar à terra prometida, não é? A fé, a sabedoria, por exemplo, de Salomão é algo que a gente deve pedir a Deus, né? Salomão só pedia sabedoria a Deus, né? E Deus derramou muita sabedoria em Salomão. Ele se perdeu no caminho, se perdeu, mas era o homem mais sábio dali. Então a gente vai levando assim, não é? Sigamos o Novo Testamento, tendo a certeza, sem remorso nenhum, de que a gente está fazendo as coisas erradas contra a vontade de Deus, porque no Velho Testamento diz assim, o próprio Deus disse, siga ele, siga o meu filho, né? Siga o meu filho. Então, o seguimento está no Novo Testamento, que é a temporada de Cristo e os seus ensinamentos por aqui. Amém? Um bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.